Eu vou falar então sobre aneurismas de aorta abdominal. Esse é um tema de interesse de saúde pública, na verdade, né? Aneurismas de aorta abdominal. Então, vamos começar só definindo aneurisma. Aneurisma vem do grego, que também se fala aneurisma, só que com Y, né? E quer dizer dilatação. A gente sabe que a aorta normal varia de 1,4 a praticamente 3 centímetros, em média 2 centímetros. O conceito de aneurisma, a definição, é a dilatação de pelo menos 50% do diâmetro do vaso. Então, se a gente tem em média 2 centímetros, o limite superior da aorta em torno de 3, uma aorta de 3 centímetros já pode ser considerada como diagnóstico de aneurisma de aorta abdominal. Abaixo disso, a gente pode falar que a aorta está ectasiada, se ela tem uma dilatação em relação à porção proximal dela menor do que 50%. O que acontece com os aneurismas de aorta, a história natural, é que ela vai sofrendo um aumento progressivo de diâmetro. Os aneurismas podem ser classificados em fusiformes, que são os mais comuns na aorta abdominal, não nos viscerais, que são os mais comuns, são os saculares, e o sacular, né, que é relativamente raro na aorta abdominal. Então, o mais comum é o aneurisma fusiforme, a gente vê aqui nessa imagem, então a dilatação vem vindo, era um aneurisma tão extenso que não coube, mesmo usando o transdutor convexo, não cabia toda a extensão dele nesse caso. São os mais comuns da aorta. A dilatação dos aneurismas verdadeiros, a parede da aorta ela tem todas as camadas, íntima, média, adventícia, então todas as camadas estão presentes. E repare que as placas de ateroma se afastam, elas não ficam aqui, elas vão se afastando. Então as paredes da aorta estão todas dilatadas, a parede está aqui, cada vez mais delgada. Isso que a gente vê é muito comum, é a presença de um trombo mural no interior da aorta dilatada. Ela envolve toda a circunferência do vaso e a dilatação vai aumentando gradual e progressivamente, geralmente. Aneurisma sacular, eu só peguei um caso até hoje, esse daqui, peguei ano passado, bem raro na aorta abdominal, né, que o fluxo entra e sai, to and fro, geralmente esses casos têm a ver com trauma ou às vezes aneurismas micóticos, então toma cuidado com esse tipo de aneurismas. A dilatação é excêntrica sacular e ela se estende sobre parte apenas da circunferência do vaso. Aqui o corte transversal, aqui o corte longitudinal, a dilatação sacular. Aqui a análise espectral mostrando o fluxo entrando e saindo com o volume de amostra colocado no colo do aneurisma sacular. Causas, né? Então, são várias causas possíveis, né? O que acontece, em última análise, é sempre uma degeneração da túnica média, que vai fragilizando, vai fazendo com que a aorta perca a capacidade daquela elasticidade, né? De manter, de conter o formato. Então, a principal causa, né, é, de longe, a doença aterosclerótica, é a principal causa. Entre as outras, temos as doenças degenerativas da média, como nas doenças do tecido conjuntivo, a degeneração cística da média pode acontecer na síndrome de Marfan, doença de Ehlers-Danlos, a ortite, a doença inflamatória da aorta, dissecção, sempre que a gente vai avaliar a aorta, tem que pensar na possibilidade de ter um flapping, ter uma dissecção, infecção e trauma. Bom, como o principal fator é a doença ateromatosa, os fatores de risco, né, os fatores mais importantes de risco do desenvolvimento dos aneurismas são idade avançada, gênero masculino, o tabagismo e o antecedente familiar de aneurismas de aorta abdominal. Então, esse é o perfil do paciente que tem maior risco de desenvolver o aneurisma de aorta. Outros fatores de risco, né, com menos impacto, histórico de um outro aneurisma vascular, por exemplo, tem um aneurisma de Poplite, a chance de ele ter aneurisma de aorta é muito grande, hipertensão arterial, doenças arteriais coronarianas, doença cerebrovascular, hipercolesterolemia, alterações genéticas, essas variações deste cromossomo 9p21, a homocisteinemia, são alguns deles. E é uma doença muito prevalente, eu falei que é um problema de saúde pública, né? 4 a 8% dos homens da população masculina com mais de 65 anos é a estimativa de que tenha aneurismas de aorta abdominal. Nas mulheres isso é bem menos frequente, varia de 1 para 4 a 1 para 8 a relação homem e mulher, então é mais frequente nos homens nessa proporção. Então 0,5 a 1%,
0,5% a 1% das mulheres com mais de 65 anos vão ter aneurismas de aorta. No Brasil, a gente tem mais de 8 milhões de indivíduos com mais de 65 anos de idade. Então, a estimativa é que a gente tenha mais de 300 mil indivíduos só aqui no Brasil com aneurismas de aorta abdominal. E essa prevalência aumenta à medida que a população envelhece. Essa é a árvore etária do Brasil em 2000. 10 anos depois, né, veja como foi engordando aqui a faixa com a população com mais de 65 anos. E essas são as projeções. A gente está acostumado agora, tem se falado muito em reforma da Previdência aqui no Brasil, então a gente tem visto esse gráfico com alguma frequência, sempre falando, né, mais de 65 anos. Então, mas não é só questão da Previdência, as doenças, algumas delas vão aumentar. E olha, essa projeção, esse é o que é de 2013, a pirâmide etária em 2013, a estimativa da pirâmide etária em 2040. Em 2060, estima-se que a população com mais de 65 anos vai superar 1/4 da população no país. Então, imagine o número de aneurismas de aorta abdominal que está por vir. E, finalmente, as complicações. Né? As complicações do aneurisma de aorta abdominal, o principal é a ruptura. Né? Diferente dos aneurismas periféricos, que a gente está mais preocupado, né, com formação de trombos e liberação de êmbolos. Embora possa ocorrer, é mais raro, não é o que preocupa mais a gente no aneurisma de aorta, mas pode acontecer. O paciente, às vezes, tem como queixa, a maioria dos pacientes são assintomáticos, mas às vezes ele tem como queixa dor lombar. O aneurisma, ele se desenvolvendo lentamente, ele pode provocar erosão de corpos vertebrais, e uma complicação rara é a compressão dos ureteres, né, levando à hidronefrose. História natural, então. Primeiro, ela é mais comum no segmento infrarrenal. O que é o segmento infrarrenal? A gente tem o aneurisma que começa acima da emergência das artérias renais, né? Tem o aneurisma que começa abaixo da emergência das artérias renais, mas os principais fabricantes dos stents, dos aparelhos que a gente usa para fazer o tratamento endovascular, eles preconizam que você precisa ter um colo do aneurisma, ou seja, que o aneurisma ele tem que se iniciar com pelo menos 1,5 cm de distância da emergência das artérias renais. Então, se você tiver um aneurisma com menos, alguns autores falam em 2 centímetros, mas a maioria fala em 1,5 centímetro, a distância for menor do que 1,5 centímetro para a emergência das artérias renais, você vai dizer que ele é um aneurisma justa-renal. Mas a maioria, felizmente, né, é infrarrenal, tá, com mais de 1,5 centímetro de distância do colo da emergência das artérias renais, e ele cresce uma taxa de 0,33 a 0,4 centímetros por ano, em média. E o risco de ruptura é diretamente proporcional ao diâmetro do aneurisma. Esse é o principal fator de longe. Em mulheres, o risco de rompimento é maior do que nos homens. Hipertensão arterial sistêmica, quanto maior a pressão, maior o risco de ruptura. A taxa de expansão. Então, um dos critérios para você intervir nesses aneurismas é uma taxa de expansão rápida. O que é uma taxa de expansão rápida? Eu anotei aqui, mais do que 1 centímetro por ano. Aumento rápido do trombo mural é um fator menor. Aumento da rigidez, assim como o aumento da rigidez da parede do aneurisma, isso é uma análise clínica de quem está avaliando. E em pacientes transplantados, ele tem uma maior propensão a se romper. Essa aqui é a variação de risco. O risco de ruptura em 12 meses, conforme o diâmetro do aneurisma. Então, aneurismas de 3 a 3,9 centímetros, o risco fica abaixo de 1%, muito próximo de zero. É raridade esse aneurisma se romper. Você pode simplesmente ir acompanhando aquele paciente. Quando passa de 4 centímetros até 4,9, ainda o risco é bem baixo. Então, você vai pensar em outros fatores para intervir no aneurisma com esse tamanho. Agora, quando chega em 5 centímetros até 5,9, o risco vai aumentando de 1 a 11%. Então, a partir daqui, a coisa começa a ficar complicada. Tem muitos serviços, muitos guidelines que preconizam em homens intervir, fazer a cirurgia eletiva do aneurisma com mais de 5,5 centímetros em homens. Em mulheres, 5 centímetros. Ninguém questiona, né, um risco, você entrar numa sala, você sabe que você tem 12% de chance de ter um aneurisma roto, né, nos próximos 12 meses. Então, ninguém quer ficar aqui. Então, a partir de 6 centímetros, se o paciente tiver condições clínicas, tratamento daquele aneurisma. E menos ainda essa discussão quando o aneurisma for maior do que 7 centímetros, praticamente 1/3 deles no próximo ano vão estar com esse aneurisma rompido.
Preocupação na rotura. Quando rompe um aneurisma, 80% a 90% não conseguem sobreviver. Então, mesmo que você consiga levar para o hospital, alguns não chegam para o hospital, você tem que ter sorte do paciente romper o aneurisma muito próximo do hospital e o diagnóstico ser feito rápido para você conseguir salvar, e ainda assim você vai perder alguns. Então, 80% a 90% dos pacientes que têm o aneurisma roto não conseguem sobreviver. Por outro lado, se você intervier, se você fizer uma cirurgia eletiva no paciente que ainda não rompeu, a mortalidade está nessa faixa de 2% a 7%. Então, é um risco muito grande de morrer. Existe também uma morbimortalidade perioperatória, mas colocando numa balança, vale a pena você intervir a partir de diâmetros maiores do que 5,5 centímetros em homens, 5 centímetros em mulheres. Diagnóstico. Como é que a gente faz diagnóstico de aneurisma de aorta? O diagnóstico inicialmente era clínico, só que o paciente não tem sintomas. Então, o diagnóstico era feito pela palpação, principalmente. Quando tinha sintomas, eram sintomas vagos. Uma dor abdominal vaga, uma dor dorsal, né, uma dor lombar. A da dor abdominal, às vezes, se você tem um diagnóstico de aneurisma, o paciente começa a ter muita dor, é um sinal de que o aneurisma estaria em iminência de rotura. Isso daí se discute bastante. Mas o diagnóstico principal era feito pela palpação. Uma massa pulsátil e expansiva, né, palpável. Esse era o diagnóstico de aneurisma. Só que os clínicos, mesmo médicos muito experientes, perdem até mais de 60% dos aneurismas passam batido pelo exame clínico. Tem uma alta taxa de falsos negativos. Então, entramos no diagnóstico por imagem. Raio-X ajuda a fazer diagnóstico de aneurisma de aorta. A gente consegue ver a linha da aorta, mas uma coisa que ajuda muito é que esses pacientes têm placas de ateroma. Então, as placas de ateroma facilitam a visualização do aneurisma no raio-x. Só que ele não dá muito mais informações para a gente, tem muita superposição de imagens, então o raio-x fica limitado. Mas você pode flagrar um aneurisma de aorta abdominal num exame radiológico feito por qualquer outro motivo. Ultrassonografia é o nosso método. Tomografia, que é o padrão de excelência para você fazer o planejamento cirúrgico, o planejamento do tratamento, assim como a ressonância magnética e a angiografia, né, tem seu papel. Lembrando que a angiografia de subtração vai excluir tudo que ficar fora do trombo mural, então pode subestimar o diâmetro do aneurisma. Então, o diagnóstico principalmente é feito aqui na tomografia e pela ultrassonografia. A gente fala em problemas de saúde pública, então alguns países têm guidelines para fazer rastreamento populacional de aneurisma de aorta abdominal para homens com mais de 65 anos. Ou pelo menos para homens com mais de 65 anos que fumam ou que já fumaram. Então, vantagens do ultrassom: um método confiável, custo efetivo, extremamente sensível, permite uma adequada mensuração do diâmetro do aneurisma, um método indolor, não invasivo, e ele é amplamente indicado nos programas de screening. Reparem que eu não coloquei aqui o que a gente sempre coloca, né? Que não usa radiação ionizante, que não faz uso de contraste, nesse caso. Então, tem mais vantagens, não coube aqui para falar isso, todo mundo já sabe. Limitações, mas não impedimentos para fazer exame. Paciente muito obeso, às vezes pode dar alguma dificuldade para você conseguir fazer a varredura de toda a aorta, assim como a interposição de alças intestinais. A gente, no corte longitudinal que a gente tem, que a gente vai medir a extensão daquele aneurisma, a distância dele para a emergência das artérias renais, a gente tem uma limitação, a gente não vê no corte longitudinal as emergências das artérias renais, a gente vê o tronco celíaco, a mesentérica superior, mas a gente não consegue ver no corte longitudinal a emergência das artérias renais. Então, isso vai ser uma estimativa. A aorta muito tortuosa, tem que ter algum cuidado na hora de você fazer a mensuração dos diâmetros do aneurisma. E quando tem rompimento, sangramento retroperitoneal, ele às vezes é difícil de ver no ultrassom, pode ser uma limitação, nem sempre é fácil de ver sangue no retroperitônio pelo ultrassom. Por outro lado, sensibilidade do ultrassom, 94% a 100% nos estudos para diagnóstico do aneurisma, tá? 98% a 100% de especificidade. Dificilmente a gente trabalha com métodos diagnósticos que têm sensibilidade e especificidade na casa superior aos 90%, 95%. Então, isso aqui é bem significativo. E o rastreamento, então, é indicado para homens com mais de 65 anos. E se você fizer, estudos mostram que se você fizer o rastreamento, para cada 1.000 homens que você está rastreando, por ano você consegue evitar 4 mortes nessa população específica. Não foi conseguido comprovar o benefício de rastreamento para aneurisma de aorta em mulheres.
a prevalência é muito menor e o risco de ruptura é maior, então não se conseguiu comprovar que os programas de screening para mulheres reduzam a mortalidade. Então, estamos fazendo ultrassonografia, suspeita para rastreamento ou de rotina. Como é que a gente faz parte do exame de ultrassom de abdômen total? A gente fazia a avaliação da aorta abdominal. Como se faz? Mapear toda a aorta abdominal. Então, não basta ver um pedacinho dela. Desde a transição tóraco-abdominal até a bifurcação das artérias ilíacas. Mapeamento varredura longitudinal, é a que a gente gosta de documentar, né? Mas é muito importante a gente fazer a varredura no sentido transversal e seguindo até a bifurcação das ilíacas. A extensão do aneurisma, quando na presença de aneurisma, né, a gente está rastreando, encontramos o aneurisma. A gente tem que dizer qual é a extensão do aneurisma. Né? Se ele atinge as ilíacas comuns, por exemplo, como nesse caso, né, mesogástrico, vai descendo, bifurcou, veja, tem trombo mural nas ilíacas comuns nesse caso. Um aneurisma bastante extenso, as placas de ateroma, trombo mural, a luz verdadeira aqui das ilíacas comuns. 40% das vezes ele se estende até as ilíacas comuns. Nas ilíacas internas, as hipogástricas, apenas 10% das vezes ele vai envolver. As ilíacas externas, chegar até lá é uma exceção, é muito raro. Sempre pensar na possibilidade de você estar diante de um aneurisma dissecante, de uma dissecção que vem lá do tórax. Então, procurar uma dupla luz, procurar o flapping, o Doppler às vezes ajuda. Às vezes a gente consegue ver o fluxo indo e voltando pela luz verdadeira e luz falsa. Então, corte transversal, corte longitudinal. Medir os diâmetros no ponto de maior dilatação. Diâmetro transverso ou antero-posterior? Os dois. Né? Então, medir nesse sentido e nesse sentido, no maior ponto de dilatação, além da extensão. Cuidado aqui. Se você tiver com o transdutor, vai medir o antero-posterior da aorta. Se você começar a inclinar o seu transdutor, você vai fazer um bisel e vai superestimar esse diâmetro. Em vez de você medir esse diâmetro, você vai medir esse diâmetro. Então, toma muito cuidado na hora de fazer essa imagem, ver se seu transdutor está perpendicular à pele do paciente. E quando você vai medir o diâmetro transversal, se você tiver a aorta muito tortuosa, você também pode falsear. Então, como é que eu vou saber? Ou você vai seguindo, vai tentando contornar e fazer o seu transdutor ficar no diâmetro exato da aorta, ou você pode estar subestimando. É muito fácil fazer isso. Você vai girando o seu transdutor. Vai ter um ponto, ele vai ficar o menor diâmetro possível. Nesse ponto você sabe que você está aqui, que você não está aqui. Então, ela vai diminuindo, depois ele começa a aumentar de novo. Esse é o ponto em que você sabe que você está medindo o diâmetro transverso do vaso, não do paciente. Medir a extensão do aneurisma, por quantos centímetros ele se estende. E dar a distância do colo, aquela informação importante, né, para fazer o tratamento. Se ele começou acima da emergência das artérias renais, se é justa renal ou se ele está abaixo das artérias renais. Então, a gente sabe que as artérias renais, em média, ficam 1 centímetro abaixo da mesentérica superior. Né? Em vez de estimar isso, é muito honesto você medir a distância do colo do aneurisma, do início do aneurisma, aliás, para origem, para a emergência da artéria mesentérica superior, que a gente está vendo ali. E faculta-se, né, na sua avaliação, você medir a luz verdadeira. Então, o diâmetro mais importante é de fora a fora, parede a parede. Né, você não precisa medir o trombo mural. Como existem aqui alguns questionamentos, que o aumento rápido, a expansão rápida do trombo mural seria um fator de risco, então você pode dar essa informação, medir a luz verdadeira e dizer que tem um trombo mural no restante da luz. E aí, como é que a gente vai colocar isso no laudo? Isso é um exemplo. Né? Um exemplo, eu tenho uma dilatação fusiforme da aorta abdominal, com início abaixo da emergência das artérias renais. Eu já falei que é um aneurisma fusiforme e infrarrenal, que é o mais comum. A distância entre o início do aneurisma e a emergência da artéria mesentérica superior é de 3,4 centímetros. Então, eu tenho bastante segurança de dizer que ele é infrarrenal, né, e o paciente, o vascular, vão ficar otimistas para colocar um stent ali. A extensão do aneurisma é de 6,2 centímetros, e seus maiores diâmetros transversal e anteroposterior são 3,8 e 4,2 centímetros. O aneurisma não atinge as artérias ilíacas comuns. Presença de trombo mural com luz verdadeira de 2,3 centímetros. Então, com isso, você consegue estimar o trombo mural calculando a luz verdadeira. Então, é um exemplo só de laudo e, com base nisso, a gente pode
com base nos achados, a gente vai ter que alterar isso aqui, obviamente. Como é que se trata um aneurisma? Então, é um aneurisma grande, está com 6,5 centímetros, está expandindo rápido, ou é uma mulher com mais de 5 centímetros de aneurisma. O tratamento clássico era a cirurgia aberta. Cirurgia aberta, clampeamento, inserção de prótese. Mortalidade perioperatória em torno de 5%. Pode ter alguns pacientes, são pacientes de idade, com fatores de risco para outras doenças. Cirurgia aberta é arriscada. A falência do enxerto, por outro lado, é baixíssima, 0,3%. Então, é uma cirurgia muito efetiva quando o paciente sobrevive a ela. Como tem essa mortalidade alta, métodos menos invasivos para os pacientes de risco surgiram e hoje estão virando o padrão ouro, né? Então, as endopróteses de inserção intravascular. Então, reparo endovascular dos aneurismas, ou REVA e EVAR, tem os acrônimos em português e em inglês. A mortalidade perioperatória fica sempre abaixo dos 2%. Risco relativo, então, de morrer fazendo a cirurgia aberta, escolhendo a cirurgia endovascular em vez da cirurgia aberta, cai em 66%. Por outro lado, né, ele tem maiores taxas de complicação do enxerto e maior necessidade de reintervenção. E ao longo prazo, médio e longo prazo, aquela diferença da taxa de mortalidade vai se tornando menos significativa. Então, você tem maior risco de morrer na hora, mas no final das contas, né, dado o sucesso das cirurgias aqui e o alto grau de complicações aqui do tratamento endovascular, a mortalidade acaba se igualando no longo prazo. Quais são as complicações? Migração, falha estrutural, estenose e o endolique. Aí esse paciente vai voltar para a gente. Então, o paciente que fez o tratamento endovascular vai ficar voltando para fazer a avaliação, principalmente dos endoliques, que vale a pena a gente relembrar, né, que são basicamente 5 tipos, né, o tipo 1 e o tipo 3 a gente pode subdividir. Tipo 1, vazamento das extremidades da prótese. Tipo 1A, está vazando da extremidade de cima, tipo 1B, está vazando da extremidade de baixo. Precisa intervir. Tipo 2, reperfusão do saco por um ramo, uma artéria lombar, artéria mesentérica inferior, é o mais comum, e nem sempre é preciso tratar. Eu coloquei que não há necessidade, mas nem sempre. Às vezes, se isso aqui estiver expandido muito, o saco aneurismático, de novo, pode necessitar de intervenção. Mas, via de regra, o tipo 2 pode passar sendo acompanhado e pode não precisar de intervenção. O tipo 3, vazamento através da malha da prótese, né? Então, teve um rompimento, uma falha estrutural na malha da prótese, ou que é o tipo 3A, ou o tipo 3B em algum dos componentes, quando é aquele enxerto aortobilíaco, em você tem um componente que vem até aqui e outro que você tem que colocar depois, ele tem que se amoldar aqui, pode falhar aqui, você tem um endolique ou endofuga, né? Tem alguns sinônimos em português, mas o endolique é o clássico, né? Tipo 4 seria uma transsudação, uma passagem de sangue mesmo para o saco aneurismático através de uma porosidade da malha. E o tipo 5, que não é uma endolique verdadeira, você não tem fuga de sangue, mas vai aumentando a tensão, e a explicação para isso é meio vaga, nenhum artigo explica direito, e parece que você não precisa intervir nesse caso, vai ficando mais tenso sem que você veja sangue passando aqui para dentro. Tem que usar o Doppler para você flagrar um endolique, né? O Doppler tem uma sensibilidade de 77%, esse aqui é um endolique tipo 1A, isso aqui eu peguei da literatura, né, vazando aqui para dentro do saco aneurismático. Então, o Doppler pode flagrar esses endoliques. Especificidade de 94%. Outro caso, o endolique tipo 2. Né? Então, o fluxo entrando aqui, o Doppler detectando o fluxo, um fluxo arterial, entrando para dentro do saco aneurismático, usando o Doppler. Agora, o contraste, né, mudou isso, né, aquela sensibilidade de 77% pula para 98% quando você usa o contraste ultrassonográfico. Né. Não sei com quem eu estava discutindo sobre isso, né, a gente precisa de melhorar a remuneração para que esse exame seja mais feito, para pesquisa de endolique com contraste ultrassonográfico, é um exame demorado, é um exame que o paciente vai ter que ter uma veia pega, então é um exame contrastado, mas olha, aumenta a sensibilidade para 98%. Óbvio, toda vez que você torna um exame mais sensível, ele perde um pouquinho de especificidade, mas ainda está elevadíssimo, próximo de 90%. Aqui um endolique tipo 2, usando o contraste, ultrassom com contraste.